Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós vimos nas aulas anteriores que, apesar de possuírem abordagens bem distintas, tanto Platão quanto Aristóteles, eles, ao falarem da felicidade, eles vão valorizar principalmente o papel da razão para obter a vida feliz, né? Ou seja, para chegar a uma vida feliz eu preciso da razão, né? Do discurso racional, né? Do intelecto. Então, nessa aula eu vou falar sobre um filósofo que possui uma abordagem um pouco distinta. É o chamado Epicuro, né? Epicuro é esse que aparece escrevendo aqui na obra de Rafael Sanzio, né? Ele, quem já ouviu falar de Epicuro, já ouviu falar que ele é de uma filosofia chamada de hedonista, né? Sabe que é uma filosofia que recomenda a busca do prazer para a obtenção da felicidade, etc, né? Então, para ele, a felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos. Ele tinha essa concepção porque ele partia de um ponto de vista materialista. O que significa isso? Ou seja, para ele, todo mundo, o mundo inteiro, todo conhecimento, todas as coisas são matéria, né? E no ser humano isso incluiria, inclusive, as sensações e, consequentemente, a felicidade. Então, por isso, para ele, para ser feliz, você precisa nada mais, nada menos que sentir prazer. Mas é qualquer tipo de prazer? É sentir prazer assim, ser escravo dos prazeres? Vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai partir de observações banais, né, já presentes inclusive no senso comum, como por exemplo, a de que todos os seres vivos, né, eles buscam prazer e fogem da dor. Todos os homens e animais são assim, né, buscam prazer e fogem da dor, né? Inclusive a aponia, né, que seria a ausência da dor, seria um tipo de prazer. Por isso ele vai defender que para a gente ser feliz, a gente deve gerar as condições materiais, e não vai falar com esses termos, né? Mas mais ou menos isso, as condições materiais e psicológicas que vão nos permitir experimentar apenas prazer na vida, né? E sempre evitar a dor, ou seja, buscar o prazer, fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor, né? Então, para isso ele vai propor algumas estratégias. Na verdade, a gente pode elencar três estratégias principais. A primeira delas seria eliminar certas crenças. Vamos ver daqui a pouco o que significa isso, né? A segunda estratégia seria eliminar e moderar os desejos. Ué, peraí, não é para buscar os desejos? E afinal agora está mandando moderar os desejos? Como assim? Nós vamos explicar também, né? E a terceira estratégia seria agir com prudência racional. E essa parece um pouquinho com os filósofos Aristóteles e Platão, né? Então vamos lá, começando da primeira, eliminar certas crenças. O que seria isso? Olha, vocês se lembram, na segunda aula dessa série sobre a felicidade, na qual eu falava do termo eudaimonia, que é sinônimo de felicidade e que pressupunha que a felicidade ela não dependia apenas do empenho humano, mas também dependeria da vontade dos deuses. A gente está lembrando aqui que os gregos são de cultura politeísta, né? Então por isso que a gente fala deuses, né? Então, ou seja, o ser humano ele pode fazer o que ele quiser, mas se os deuses não quiserem que ele seja feliz, ele não vai conseguir ser feliz. Pois é. Para Epicuro, isso é um problema, né? Uma das principais causas de angústia e infelicidade são exatamente as preocupações religiosas, as superstições que são impostas aos seres humanos, que viviam com medo de que as forças divinas, né, o que a gente pode chamar de acaso ou fortuna também, interferissem em suas vidas, né, e acabassem mudando a sua sorte ou tirando-lhe a sorte dos seus parentes, das suas pessoas queridas, né? Então, para que esse sofrimento pudesse ser evitado, né, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro ele é constituído de matéria, ou seja, se a gente pensar o universo é todo matéria, você partindo dessa concepção materialista e atomista, né, de Demócrito, né, Demócrito de Abdera, o que você vai ter? Você vai poder explicar, a partir do movimento aleatório dos átomos, mostrar que esse acaso, né, que essas forças cegas, são indiferentes ao destino humano. Ou seja, não depende nada de você, mas também não depende de você ficar angustiado diante dessas circunstâncias, né? Não depende de uma vontade divina, dos deuses, etc. Com essa compreensão, as pessoas elas também se livrariam da angústia e da infelicidade causadas, por exemplo, pelo medo da morte. Esse trecho, inclusive, vale a pena a gente ler um pouco, né? Ele vai falar o seguinte, olha. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. Olha para você ver, a morte seria inclusive solução, né? A consciência clara de que a morte não significa nada para nós
proporciona a fruição da vida efêmera e sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Ou seja, não adianta ficar com desejo de imortalidade. Eu não sou imortal, então não adianta eu ficar desejando o que eu não posso ter, né? Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Ele vai escrever isso na carta sobre a felicidade a Meneceu. Então, ele vai mostrar que o medo da morte é inútil. As pessoas elas podem temer a morte, mas por que eu vou temer a morte? Quando a morte está, eu não estou. Quando eu estou, a morte não está. É mais ou menos isso. Onde a morte está, o ser humano não está mais. Então, ele já não existe mais. E quando eu existo, a morte não existe. Então, por que eu vou ter medo da morte? A segunda estratégia que ele vai citar é a estratégia de eliminar ou moderar os desejos. Olha bem, interessante. Apesar de dele aconselhar a busca dos prazeres, ele vai recomendar que as pessoas elas eliminem todos os desejos que são desnecessários e se permitam apenas aqueles que são naturais e necessários, mesmo assim com moderação. Porque quem espera demais, quem fica com muita expectativa, vai acabar se decepcionando diante do que alcança. Então, a pessoa ela tem que, mais ou menos, nivelar suas expectativas para que ela não fique decepcionada com o que ela vai alcançar. Mais ou menos é o seguinte, ele vai falar que a gente tem que fazer uma distinção dos desejos, para poder ver quais aqueles que são realmente necessários e naturais. Por exemplo, quais são os desejos necessários e naturais que a gente já sabe, logo de cara? Desejo de comer, de beber, de dormir, Quais que seriam os desejos que, apesar de serem naturais, são desnecessários? Por exemplo, o desejo de comer um alimento refinado, uma comida chique, Tomar uma bebida especial, ou dormir em uma cama muito confortável, em lençóis luxuosos, etc. Ou seja, são os mesmos desejos naturais, mas são acrescidos de algo que a gente pode dizer que é fútil ou substituível, E nós também teríamos aqueles desejos que, além de não serem naturais, eles também são desnecessários, como, por exemplo, a honra, a riqueza, a fama, o poder. Hoje a gente poderia inclusive acrescentar aí as redes sociais, as pessoas o tempo inteiro são escravas das redes sociais, querem mostrar uma vida que não tem às vezes, uma supervalorização da aparência. Isso aí seria exatamente um desejo que não é nem natural e nem necessário, e que traria inclusive a infelicidade, segundo Epicuro. Então, distinguindo esses prazeres, as pessoas elas aprenderiam que com pouca expectativa elas não se decepcionariam. Por isso, um grande prazer pode vir de um simples copo de água ou de um passeio ao ar livre. Aqui, inclusive, eu peço licença para declamar uma singela poesia da minha autoria, que vai descrever, inclusive, prazeres simples que poderiam ser tomados como contributos para a felicidade, ou pelo menos para a minha felicidade. Mas exatamente falando um pouquinho sobre aquelas coisas que me traziam prazer, que me trazem prazer. Por exemplo, um elogio da pessoa amada, uma prece feita com fé. Do meu time, uma vitória suada, um bom banho, uma xícara de café. Ganhar tempo a contar anedotas, andar sem rumo só por andar, escrever muitos versos e prosas, demonstrando como é bom amar. Um bom livro lido com calma, um dedilhar no violão, tudo que alegra minha alma é felicidade para o meu coração. Voltando a Epicuro, depois desse parêntese subjetivo, para Epicuro, a pessoa ela pode ter um prazer eventual de um banquete. Não é que ela não pode, não posso ter banquete, porque para ser feliz eu não posso nem participar de um banquete, ou de uma comida farta, de uma comida chique, não posso ter um cargo elevado. Não, na verdade não é que você não possa ter. Eu não posso ter um carro de luxo hoje, por exemplo. Não é que você não possa desejar, mas você não pode desejar sempre isso, porque uma hora você vai acabar vindo uma insatisfação, desprazer e infelicidade. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Então, não é necessariamente que a pessoa não precisa ter essas coisas. O problema é quando a pessoa ela é escrava exatamente desses prazeres, dessa busca. E aí, isso tem a ver, inclusive, com a última estratégia que eu falei, que é a prudência racional, ou seja, agir com prudência racional. Como vimos na estratégia anterior, nem todos os prazeres eles contribuem para a felicidade, E alguns prazeres, eles são superiores a outros. Por isso, Epicuro, ele vai recomendar a gente agir sempre com prudência racional, isso é, avaliar a ação de cada um deles. Alguns prazeres, eles são mais duradouros e acabam encantando o espírito, como, por exemplo, uma boa conversação, a contemplação das belas artes,
uma audição de uma boa música. Já outros, eles são movidos pela explosão das paixões, são muito intensos e imediatos, mas acabam perdendo a sua força com o passar do tempo. Ou seja, a gente poderia dizer que eles são efêmeros e fugazes, apesar de serem intensos. Então, é como um fogo que vem, queima de uma vez e acaba logo. Não, o prazer, segundo Epicuro, seria aquele prazer exatamente que seria prolongado durante um certo tempo. Por isso, ele vai aconselhar um discernimento para fazer uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir a infelicidade ou até mesmo trazer a dor, Ou seja, você usufruir de determinado prazer que posteriormente a consequência é pior do que o próprio prazer, Então, às vezes, tem isso também. Então, você tem que evitar a dor, ou seja, fugir da dor, a aponia, buscar a aponia. Então, o fato de Epicuro defender uma concepção hedonista, ou seja, a busca do prazer, ele não está dizendo que nós devemos ser escravos dos prazeres. É preciso a gente conquistar a autarquia. Então, o que seria a autarquia? A arquia tem a ver com o quê? Governo, Então, a autarquia seria governo próprio, Governo da própria vida. Eu não vou depender de elementos externos. É como se fosse o que eu falo de autonomia, Por ela, nós chegaríamos à ataraxia, também uma outra palavra de origem grega que vai designar um estado de imperturbabilidade da alma. Eu já falei sobre isso, É o que eu diria hoje, a gente pode chamar de paz de espírito, Quando a pessoa ela está tranquila, sem preocupações, uma vida feliz e serena, Então seria esse estado de imperturbabilidade da alma. Então, gente, basicamente isso, é um resumo da filosofia de Epicuro e principalmente dessa ideia de felicidade para Epicuro e os epicuristas. Espero que eu tenha sido claro. Até a próxima aula.